Oi, povo, tudo bom com você? Vamos para o fechamento de 2019. Que maravilha! Esta é a atividade de fechamento, conforme já discutimos em nosso plano de trabalho, e que ela vem coroar todo esse excelente semestre que tivemos, o que aprendemos, o que deixamos de aprender, mas que podemos despertar num novo aprendizado, não é isso? Essa atividade ela é composta de um relatório que eu chamo de relatório de simulação, ou uma simulação de criação de uma empresa, ou que nome bonito você possa colocar. Em si, ela consiste em estabelecer, a partir de um grupo de trabalho de até 5 estudantes, conforme já sorteamos em sala, uma empresa num determinado ramo de atividade, que basicamente são 3, ou industrial, transformação, comercial, que não seja de transformação, âmbito comércio propriamente dito, ou de prestação de serviços. Lembrando disso que a gente discutiu também no nosso último encontro, quando trabalhamos temas referentes ao e-business, certo? Então, o grupo de trabalho já está delimitado, o nome da empresa o grupo vai estabelecer e o ramo da atividade também será estabelecido pelo grupo de trabalho. De cara, aqui nós temos um sumário executivo. Esta é uma novidade para este documento. Penso que vocês não tiveram em outro documento um sumário executivo. O terão quando construírem um plano de negócios. E é assim que eu abro. É quase sempre a primeira parte de um plano de negócios é um sumário executivo. Tem um erro aqui. E mesmo aqui não se tratando de um plano de negócios, peço que nesta simulação vocês comecem a entender e comecem a construir, contribuindo já com empreendedorismo lá no 7º período, que está bem pertinho de chegar. Eu espero contribuir com a construção desse sumário executivo. E trago instruções aqui de como construí-lo e quais as partes que eu gostaria que vocês delimitassem no sumário executivo deste trabalho. Após a construção do sumário executivo, eu destaco para vocês aqui a mesma construção que a gente já teve no nosso modelo de relatório de visita técnica. A lista de ilustrações, com figuras, com quadros, com tabelas. Muita atenção a esta formatação. E aqui o sumário do nosso trabalho. Lembrando, meus caros colegas, antes de passar para a próxima etapa, este é um texto de construção coletiva. Esta empresa é uma empresa de construção coletiva. Digo isso porque recentemente conversei com alguns estudantes nossos e eles relataram: professor, eu já tenho pensado em abrir uma empresa assim, abrir uma empresa assado, de estabelecer uma empresa assim, de abrir uma filial. E a minha fala foi: você já perguntou ao grupo se isso é interessante também para o grupo? Se o grupo concorda de estar trabalhando em prol de uma empresa sua, ou se mais alguém do grupo tem outra empresa que eles gostariam também de fazer crescer ou de ver crescer e multiplicar. Essa foi uma das minhas perguntas ao pessoal. E sempre com muito bom senso, eles disseram: eu vou consultar o pessoal. E dessa forma, queridos, nós vamos aprendendo e convivendo. E eu chamo a atenção aqui para vocês nesse aprendizado. Muito cuidado com a formatação da paginação. Muitos trabalhos que recebi na outra unidade vieram com a formatação alterada. E estou trazendo um modelo para vocês para que haja já um facilitador. E, para além, alteram. E, às vezes, não só alteram, coloca aqui uma moldura em cima da numeração que deixa o trabalho feio. Mas como é que você sabe que tem uma moldura? Porque eles esqueceram de tirar o sombreado da moldura. Aí estava lá um quadrinho aqui com sombreado. Quando eu fui ver, que cliquei, que arrastei, apareceu o número. Era apenas uma figura branca com sombreado. Muita atenção também à formatação das páginas. 3 do lado esquerdo, 2 do lado direito. E quando estamos na parte superior, 3. E na parte inferior, 2. Está aqui, ó, bem formatadozinho, prontinho. Deixa eu passar um pouquinho mais aqui. Prontinho já. É um modelo pronto para vocês. Tá certo? Vamos aqui conversar um pouco sobre o sumário e logo em seguida eu passo para as considerações em cada tópico.
O sumário, nós estamos trabalhando em duas partes. De novo, eu não peço referências aqui nesse trabalho. Não peço referências porque eu não trabalhei, eu não mostrei a vocês como citar, como fazer as referências. Isso aí está vindo de outras disciplinas? Sim, mas eu não estou cobrando neste momento. Possivelmente em uma outra ocasião a gente vai trabalhar, horrível, né? Nós trabalharemos este contexto e este conteúdo. Aqui não. Então não precisa referências, tá? Eu estou dizendo que não precisa mesmo. Aqui não precisa referência. Não é aquele tópico que eu queria que vocês repensassem no trabalho anterior. Estou fazendo menção a ele. Tem modificações aqui na parte 1 do relatório de visita técnica e uma ação nova na parte 2. Principalmente quando eu chamo aqui, simuladores, meus caros colegas. Vocês já viram comigo sistemas de e-business e agora vocês vão ver nesses dias sistemas de e-commerce. Principalmente os tópicos que eu pedi para que vocês estudassem, os 4 tópicos específicos, com fichamento, com leituras e com escrita. Aqueles tópicos, junto ao que vimos em sala, dão sustentação para esta parte 2. Vamos em frente? O documento continua formatado com a folha de identificação da parte 1 centralizada aqui no ponto 11. Se a folha tem 22, ponto 11, está conectado à parte o título da folha, ou o título do capítulo. Item 1.1, a identificação da empresa. Veja que não há solicitação aqui do nome dos componentes da equipe. Não há, mas há a identificação do nome do responsável pela empresa que vocês estão criando e qual a função específica que ele terá nesta organização, além de ser o responsável. Veja bem. Nós dividimos o grupo de trabalho em 5 pessoas. Lembra do organograma que desenhamos em sala? Quantas caixinhas tinha aquele organograma? Lembrou? 5 caixinhas, além de um nível de direção. Isso quer dizer que o grupo que conseguiu formar 5 terá responsável por cada caixinha um membro do grupo. Aqueles grupos que só formaram 4, alguma caixinha será fundida com outra. Então, analise que, além de construir aquele organograma que discutimos em sala, as funções, a parte de cada um, a integração e a inter-relação entre os setores, vocês vão começar a executar aqui. Vamos para a próxima parte. Depois de estabelecer razão social, nome fantasia, dados de localização. Professor, é fictício? Sim, pode ser fictício. Agora, muita atenção, se é uma indústria, não pode estar em área urbana, em área de residencial. Comércio tem também a sua área prioritária. Serviços, idem. Então, muita atenção. Se o endereço que vocês vão colocar permite que haja instalação de uma indústria, de um comércio ou de uma prestadora de serviço. E também lembre-se de destacar quem é o responsável pelo grupo e a função específica dele. Além de ser o responsável pela empresa, ele também tem uma outra função específica. Os aspectos estratégicos da organização. Vocês vão trazer conhecimentos lá de estratégia organizacional e aplicar aqui. O organograma geral da organização. Aqui é interessante. Em um único parágrafo, meus caros colegas, eu peço que vocês definam o que é organograma e apresentem uma tipificação. De novo? Sim, de novo. Corrigido daquele trabalho anterior que vocês fizeram? Sim, pode trazer? Pode. E logo em seguida, apresentem o organograma da organização, distribuindo todos os componentes do grupo em atividades específicas. Aí eu digo que, se necessário, acrescente novos níveis e faça a menção do nível de importância do departamento. Aqui, vocês vão alocar cada um dos componentes do grupo em setores específicos dos principais 5 setores que destacamos em sala de aula. Vamos para a próxima.
É necessário que você também busque um aplicativo ou desenhe até propriamente com quadrinhos, com figuras, o layout da organização. Eu quero ver o quanto vocês estão entendidos, o quanto vocês estão o quanto vocês compreendem de uma distribuição organizacional setorial de uma organização, de uma empresa, seja ela industrial, comercial ou de serviços. Por quê? O que é que eu vou avaliar aqui de forma bem direta? Distância de setores, distância de conexões entre um e outro equipamento, onde ficará o servidor dessa organização, onde estarão as portas de entrada da organização, não a porta física propriamente dita, mas as portas de dados, onde é que elas estarão inseridas. É neste contexto que eu quero que vocês se posicionem quanto ao layout da organização. Não é só desenhar a sala da direção, sala de recursos humanos, sala de produção, sala de vendas, sala do marketing, departamento de finanças, almoxarifado e logística. Não, não é só isso. Eu quero saber qual é a linha sequencial que vocês vão utilizar para construir este layout. Vocês viram algo em sistemas e métodos, vocês viram em produção, vocês já estão vendo em materiais, se eu não estou enganado, na mesma sequência. Então, todo esse conjunto de conhecimentos de outras disciplinas, eles são aplicados aqui. Isso é o que nós trazemos como interdisciplinaridade. Trazendo de lá para aplicação direta aqui. E vamos logo logo para as transdisciplinaridades, que não só é trazer, mas é levar também e fazer uma corrente muito ampla entre o que aprenderam, o que estão aprendendo e o que pode ser aplicado. Na parte 2, que começa agora, nós vamos destacar os departamentos organizacionais estabelecidos no organograma e fixados no layout organizacional e apresentar simuladores. Simuladores de quê? Dos sistemas que nós vimos. Tanto dos aplicados aos departamentos da organização que vimos em sistemas de e-business, como também aplicados nos estudos aplicados a e-commerce. Lembram disso? Então, esta é a parte que vocês vão literalmente distribuir as atividades entre os departamentos e cada departamento sendo dirigido por um dos membros da organização, ele irá construir o seu departamento dizendo desde o seu objetivo, desde a missão precípua, a que se refere, quais são as atividades principais. Daí eu sugiro buscar lá alguns textos do Djalma Rebouças Oliveira, no livro Sistemas e Métodos. Ele traz no capítulo 2, se eu não estou enganado, acho que eu coloquei até isso aqui, deixa eu ver, coloquei no capítulo 2, que ele trata de sistemas de informações gerenciais. Ele distribui as atividades de cada setor da organização em 3 níveis possíveis. E a partir da leitura desse material e também do que nós já estudamos, eu quero que vocês apresentem aqui para o Departamento de Recursos Humanos o que faz o Departamento de Recursos Humanos, a que se refere, como ele se relaciona com os outros setores, qual é a origem em si de um sistema de informação de gerenciamento de recursos humanos. Vimos isso em sala. Ah, professor, é um cadastro de funcionários. Excelente. Então, quais são as informações necessárias que nós coletamos de um cadastro de recursos humanos? Quais são os dados necessários para um sistema gerenciador de recursos humanos? São esses dados que eu quero que você faça. Aqui, em algum local, você coloca lá caixinhas, nome, partes de um cadastro de funcionário, nome, endereço, documento de identidade, CPF, carteira de trabalho, habilitação, formação acadêmica. Essas informações eu quero aqui pertinentes à sua organização. Nem todos os grupos de trabalho terão a mesma característica do modelo de sistema de recursos humanos. Uma prestadora de serviços não tem que ter todo o cabedal de funcionários de uma indústria. Uma loja, um comércio, não necessita de especificações de funcionários na prestação de serviço de manutenção. Então, por isso, cada um desses modelos de sistemas
é individualizado por empresa, por equipe. Entende? Depois de fazer recursos humanos, identificar quais são as relações que este setor faz com outros. O que é que o setor de recursos humanos oferece à produção? O que é que o setor de recursos humanos oferece a finanças ou cobra de finanças? O que é que ele oferece a marketing ou cobra do marketing? É nessa circunstância. Nós chegamos a este nível de profundidade. Não é apenas ler, decorar e fazer uma atividade. Não. Lá na empresa, você tem um sistema de recursos humanos? Não. Como ele poderia ser construído? Dessa e dessa forma. E como ele seria aplicado? Assim, assim e assim. E isso vocês já viram comigo e viram também nos estudos de e-commerce. Este é um silêncio para meditação. Da mesma forma, queridos, que vocês vão descrever aqui em recursos humanos, quem ficar responsável por produção e serviços fará o mesmo. Qual é o cadastro? Qual é o sistema de informação aplicado à produção? Plano mestre de produção, plano de manutenções, solicitações de matéria-prima, vem de onde? Vem dos materiais ou está aqui em produção. O texto do O'Brien é muito interessante quando ele divide as atividades no capítulo que nós estudamos de business, quando ele divide as atividades do ERP e aplica especificamente aquelas tarefas que produção realiza. Aí, se você junta esse conhecimento que nós vimos em sala com o texto que vocês já estudaram lá com o professor Alisson, em Sistemas e Métodos, do Djalma Rebouças Oliveira, em Sistemas de Informações Gerenciais, vocês vão ver o quanto muitas organizações pecam e falham porque desconhecem essa especificidade e a necessidade de se ter controle desde a produção para que possa se ter produtos, sim, eficazes e eficientes na sua fabricação, na sua expedição e cada vez mais chegando ao consumidor com um preço razoável. É mais esse despertar, e especificamente para quem assumir a parte de produção. O comercial marketing. Nós verificamos que no comercial marketing muita coisa é deixada de fazer e até fizemos comentários, principalmente as ações de marketing em tempos de crise, comparando grandes empresas com empresas de médio, pequeno porte e até os microempreendedores individuais. E fui até ousado em caracterizar que grandes empresas têm verba específica para marketing independente da época financeira que eles estejam vivendo ou do modus econômicos que eles estejam vivendo. Se as vendas estão boas, se o faturamento está alto, o percentual é aquele, ou às vezes até maior. Se as vendas não estão boas, o percentual continua, então a exploração do marketing é mais pesada, a agressividade das propagandas é maior. E o que acontece com as pequenas e médias empresas? Uma das primeiras contas que caem é a conta de marketing. Lembram que a gente conversou sobre isso? Então, quais são os sistemas aplicáveis ao departamento comercial, marketing? Professor, a gente pode gerar aqui um cadastro de clientes? Pode gerar um cadastro de clientes. E um cadastro de clientes pede o quê? Quais são os dados necessários para se gerar cada vez mais informações pertinentes de clientes? Quais são? Eu preciso da data de nascimento. Por que você precisa da data de nascimento de um cliente? É começar a pensar fora da normalidade, da normalidade e da mediocridade de muitas outras empresas que estão por aí. E falo mediocridade com muita tranquilidade e cautela. Não que sejam diminutas ou que não tenham qualidades específicas. Não. Mediocridade simplesmente na característica de estar na média. E nós já conversamos sobre empresas medíocres, posicionamentos medíocres, que começam em pessoas medíocres, meu povo. Então, aqui, quais são os sistemas aplicados ao comercial e marketing? O mesmo cabe à contabilidade e finanças. Mas, professor, a gente é de administração, a gente não está muito voltado a esse negócio de contabilidade. Sim, nós checamos muito claramente a função da contabilidade nas empresas. Sem o registro, como é que eu vou saber o que eu tenho de previsão antes, o que eu realizo e o que eu realizei depois? Este controle triplo, ou esta avaliação tripla,
ela é importantíssima, ela é tão simples, mas ela é deixada de lado por muitas e muitas empresas de médio e pequeno porte, que é para onde a maioria de nós está indo, ou já estamos nela. Poucos estão em grandes empresas e quando chegam lá se assustam com a quantidade de controles, de avaliações internas para cada vez mais a efetividade ser maior. Fazendo em contabilidade, vamos fazer também em materiais e logística. Então, este é o nosso trabalho para esta etapa. Vocês podem até checar, mas aqui faltou alguma coisa, faltou um fechamento. Não, não. Para este momento não faltou um fechamento. Está muito bom o que já fizemos na unidade 2 e o que fizemos aqui. E as duas portas estão abertas. Não sei se vocês prestaram atenção nisso. Não houve um fechamento nem da unidade 2 e nem dessa unidade 3 com essa atividade. Elas estão abertas para que continuamente vocês possam ou buscar fechamento, ou buscar ampliar, ou em outro momento mergulhar mais profundamente nessa atividade. É um contexto que não se finda. Não traremos um fim a este trabalho. Pelo contrário, eu quero deixar cada vez mais portas abertas. Tudo bem? Vamos fazer um resumo básico. Construir um sumário executivo, estabelecer a empresa, o organograma da empresa, seus aspectos estratégicos, cuidado com esse alinhamento do organograma com os aspectos estratégicos e logo em seguida o layout. É muito alinhado esses 4 pontos. Esses 5 pontos, desculpa. Logo em seguida, o que faz cada setor da organização, quem é o responsável, quais são as atividades e tarefas mais pertinentes ou mais diretivas a estes departamentos, e sim, quais são os simuladores, quais são os sistemas de informação ou quais são os dados necessários para que se gerem cada vez mais e melhor informações precisas para que qualquer empresa, com base no que vocês escrevam, possam ter dados, informações e ampliação do conhecimento da sua área empresarial, do seu ramo de atividade e consigam crescer e fazer crescer todos aqueles que trabalham nela. Este é o meu conjunto de orientações. Espero ter facilitado na medida do possível e estamos à disposição para a construção para e passo e crendo que vocês são muito mais capazes de fazer este trabalho, é que ele só tem essas 2 etapas. Porque a continuação, só vocês assim o darão. Paz, saúde e felicidades. Até muito em breve.